quem você é quando sua história some. Se você esquecesse tudo que te tornou quem é, ainda faria as mesmas escolhas. Ele acordou à beira da estrada, com o corpo intacto e a mente vazia. A roupa era a mesma, menos escura, marcada por batalhas que ele não lembrava de lutar. À sua frente, fincadas no chão, estavam duas espadas. Ele não sabia seus nomes, mas sabia que não podia se afastar delas. Instinto não se perde. Quando tentou se levantar, imagens quebradas surgiram. Círculos que sangravam, cidades em silêncio, uma voz chamando aquilo de acordo. Nada fazia sentido. Nada permanecia, pessoas da vila próxima o observavam de longe. Não por medo imediato, mas por reconhecimento inconsciente. Algo nele carregava consequências. Você é aquele que quebrou o mundo? Perguntou uma criança. Ele não respondeu. Não sabia. Naquela noite, enquanto o vento agitava o Howery em seus ombros, ele segurou as duas espadas pela primeira vez como se fossem estranhas e familiares ao mesmo tempo. Uma parecia pesada, a outra parecia observá-lo. Quando sombras começaram a se formar onde a alquimia era usada sem cuidado, o corpo dele reagiu antes da mente. Um corte preciso, um gesto correto demais para um homem sem passado. Ali, algo ficou claro. Mesmo sem memória, o mundo ainda se lembrava dele. E talvez isso fosse mais perigoso do que saber quem ele foi. Os que Sergipe lembram por você. Ele não lembrava do próprio nome. Mas havia pessoas que lembravam. Na entrada da vila, e o samurai de duas espadas foi cercado por homens e mulheres com marcas alquímicas no corpo. Alguns tremiam, outros sorriam. Todos o reconheciam. A mesma roupa, o mesmo Howery, as mesmas lâminas que apareciam em pesadelos antigos. Você nos deixou livres, disse um deles. Você nos condenou, respondeu outro. Palavras que não encontravam eco em sua mente. Quando um alquimista tentou transmutar o ar ao redor, o corpo do samurai reagiu sozinho. A primeira espada cortou a transmutação antes de existir. A segunda vibrou inquieta, como se algo invisível estivesse sendo atraído. Ele não sabia por quê, mas sabia que não devia permitir. Uma mulher se aproximou. Olhos marejados. Você prometeu que voltaria quando o preço aparecesse. Promessa, preço. Termos sem significado e ainda assim pesados. Naquela noite, enquanto dormia ao relento, ele sonhou com uma torre ruindo e uma voz que dizia: você escolheu esquecer. Ao acordar, encontrou um símbolo gravado na bainha de uma das espadas, menos algo que não estava ali antes. Ou sempre esteve. A verdade começou a se desenhar de forma cruel. A perda de memória não foi um acidente. Foi o último pagamento. E agora o mundo vinha cobrar o resto. Lembrar é outra forma de prisão. O símbolo na bainha não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer. Enquanto caminhava entre ruínas de uma antiga cidade alquímica, o samurai sentia o peso da mesma roupa contra o corpo e o chamado constante das duas espadas. Cada passo despertava ecos, não lembranças, mas reações. Ele encontrou um velho arquivo subterrâneo protegido por selos quebrados. Não precisou de alquimia para entrar. A porta cedeu como se o reconhecesse. Lá dentro, registros falavam de um homem que cortou leis, negou pactos e escolheu pagar com a própria história. Um nome aparecia repetidas vezes: Shirogane Ketsu. O nome não trouxe alívio, trouxe... Ao tocar os registros, fragmentos voltaram. Uma vila salva, outra perdida, uma entidade negada, milhões decidindo sem ele. A segunda espada reagiu violentamente, rasgando o ar. Ideias se partiram. O lugar começou a ruir. Se lembrar, você volta a dever. Sussurrou a voz que ele não queria ouvir. Ele entendeu então a armadilha. Memória era vínculo. Vínculo era dívida. Recuperar o passado significava se tornar novamente o pilar que o mundo tentaria usar. Mas esquecê-lo significava caminhar às cegas, repetindo erros sem saber. Com as duas espadas cruzadas diante de si, ele fez a pergunta que nenhum herói quer responder: quem eu preciso ser para que o mundo não precise de mim? O arquivo colapsou. Ele saiu sem levar nada, mas o nome ficou, e agora fugir dele exigiria mais coragem do que aceitá-lo. O mundo quer seu nome de volta.
não demorou para se espalhar. O homem de duas espadas, mesma roupa, mesmo silêncio, o erro que ainda caminhava. Rumores diziam que ele havia perdido a memória. Outros juravam que era mentira. Governos provisórios, ordens alquímicas fragmentadas e até comunidades inteiras começaram a procurá-lo, não para matá-lo, mas para usá-lo. Se ele lembrar, o mundo se estabiliza menos, diziam. Se ele esquecer, tudo pode ruir de novo. Shirogane Ketsur, ou o homem que carregava esse nome, observava tudo à distância. A segunda espada reagia sempre que alguém tentava forçar um ritual de evocação ligado ao seu passado. A primeira mantinha as ameaças físicas afastadas. Em uma cidade sitiada por falhas alquímicas, líderes se ajoelharam diante dele. Volte a ser quem era, ele recusou. Eu não sei quem ele foi, respondeu, mas sei o que vocês querem que ele seja. A entidade antiga não voltou, mas deixou sementes, falhas, fendas, espaços onde a realidade pedia alguém para assumir o controle. Naquela noite, olhando o reflexo distorcido em uma lâmina, ele tomou sua decisão final. Não recuperaria o passado, nem permitiria que outros o fizessem por ele. Se o mundo precisava de um pilar, ele se tornaria um limite. Não um salvador, não uma lei, um corte